Bom dia, jovens. Hoje, dia 14 de junho de 2020, com a graça de Deus, iniciamos mais um estudo bíblico, visando unicamente a glória de Deus. Espero que todos vocês estejam bem, debaixo da graça do Senhor, e que vocês continuem firmes em Cristo Jesus. Que em nome de Jesus você não fique sozinho, esteja junto conosco nas reuniões, tanto no sábado, à noite, às 8 horas, conectados, como também no discipulado. Essa semana vamos ter o discipulado. Você possa participar. Não fique sozinho. Este é o meu aviso para cada um de vocês. Que Deus abençoe muito a sua vida e a sua família todos os dias. Semana passada, ouvimos a primeira parte do capítulo 11, que fala dos pilares da cosmovisão reformada, a queda. Nós observamos que Deus ele colocou o homem em um estado de alegria pura e garantiu que ele permaneceria nesse estado com uma condição. A condição de que ele demonstrasse fidelidade e obediência total, não comendo do fruto do bem e do mal. Contudo, Adão e Eva, eles pecaram. Eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Nós vimos a abrangência do pecado que revela-nos que nós somos manchados pelo pecado em todas as áreas da nossa vida. Não há nada que realizemos seja totalmente puro em nossas vidas. Nós observamos também semana passada sobre quanto à profundidade do pecado. Não há nada que venhamos a fazer que seja totalmente puro, e nós também notamos que o homem ele foi afetado por inteiro. Coração, mente, emoções, desejos. A pecaminosidade inclui as intenções e também as motivações, não só os atos pecaminosos, mas os que precedem o que vem antes. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Devemos pensar em todos os âmbitos da nossa vida, em todas as áreas, compreendendo política, economia, cultura, tendo em vista a queda. Hoje continuaremos esse estudo sobre a queda no capítulo 11, onde abordaremos a luta do pecado, onde nós abordaremos a pessoalidade do pecado e onde abordaremos também o mundano e o secular, onde veremos algumas concepções simplistas e legalistas do pecado entre os evangélicos. Por gentileza, abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 18. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 18. Eu vou esperar para que você possa abrir a sua Bíblia. É muito importante que você possa, neste momento, abrir a sua Bíblia, para que você possa acompanhá-la, para que você possa acompanhar verso a verso o que nós vamos observar na Escritura Sagrada. Então, nós entendemos que nós estamos passando por esse momento de pandemia, mas você na sua própria casa, você pode abrir a sua Bíblia, meditar, orar e conversar com o Pai. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 18, que diz: Quanto a mim, sede fortalecidos no Senhor na força do seu poder. Revestivos de toda a autoridade, toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis.
Estai, pois, firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Versículo 15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vamos orar nesse momento. Feche os seus olhos nesse momento, que você possa se concentrar aí, se desligar um pouco de qualquer coisa que possa tirar sua atenção. E nesses poucos minutos que nós vamos ter, que você possa meditar na palavra do Senhor nesse momento. Deus, muito obrigado pela tua palavra, que a tua palavra é viva, é eficaz, que em nome de Jesus, por meio da tua palavra agora, Senhor, o Senhor ministre nos nossos corações. O Senhor ministre no coração de cada jovem que está agora me vendo, me ouvindo, e que o teu Espírito Santo possa aplicar tudo aquilo que nós vamos ouvir agora na tua palavra no coração de cada um deles, bem como na minha vida. Que o Senhor possa agir com misericórdia e graça, e então possamos aplicar, que o Senhor aplique em nós, que possa agir em nosso intelecto, na nossa mente, e que possa haver mudança diária nas nossas vidas, Senhor. Renova as nossas mentes em Ti, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Esse texto que nós acabamos de ler fala sobre algumas armas, onde o apóstolo Paulo ele nos exorta para que possamos nos revestir, ou para que possamos vestir, para que possamos equipar de algumas armas. Que armas são essas? A plena armadura de Deus. O homem é capaz de usá-la com eficiência, se não pelo poder de Deus. Ou seja, nós usamos com eficiência a palavra de Deus em seu poder. É no poder de Deus, é na armadura de Deus. Por que se faz necessária essa arma? Por que se faz necessário essa armadura? Por que é importante essa armadura para cada um de nós? É importante porque nós temos um inimigo que anda ao derredor a quem possa tragar. Ele quer nos tragar, ele quer nos destruir. Esse inimigo é o maligno, é o diabo. Paulo, ele inicia nos exortando no versículo 10, dizendo: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, é na manifestação do poder divino. É na manifestação do poder do Senhor em nossas vidas. Sem Cristo, nós não fazemos nada. Nós não podemos fazer nada. João capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 5, diz que sem Cristo somos como galhos cortados na videira. Por outro lado, com o Senhor, em plena comunhão com o Senhor, fazemos tudo quando lhe é necessário. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Desta forma, busquemos ao Senhor e sejamos fortalecidos no seu poder. Fortalecidos em Cristo Jesus. Versículo 11. Paulo, então, ele prossegue dizendo: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vou repetir. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O texto nos adverte, dizendo que a guerra é uma guerra diária, é uma guerra constante, é uma guerra que acontece todos os dias da nossa vida. E essa guerra é diária com o diabo. João capítulo 8, versículo 44. Bem como Apocalipse capítulo 20, versículo 2.
O diabo, ele foi expulso do céu, ele encheu de fúria e inveja. E então hoje ele anda em derredor como leão que ruge a quem possa devorar, tragar. Então o apóstolo Paulo, ele exorta a igreja de Éfeso, bem como exorta as nossas vidas hoje, exorta a sua vida, exorta a minha vida, para que possamos nos revestir, para que possamos equipar da armadura de Deus, compreendendo que nós não vencemos o diabo com as nossas próprias forças. Não é com o meu braço, não é com o seu braço, mas é com a ação do Senhor. É o Senhor quem vai em nossa frente, luta por nós. Então é na força do Senhor. Atentemos este ponto. Não é pelos nossos braços, mas é na força do Senhor que então nós lutamos contra o diabo e então os seus subordinados. Versículo 12 diz: porque a nossa luta não é contra a carne, contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Jovens, nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue. Como assim? Nós não lutamos contra os homens frágeis. Nós não lutamos uns com os outros, contra homens frágeis, conforme fala Gálatas capítulo 1, versículo 16. Com enfermidades físicas e mentais, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Mas nós lutamos contra o diabo e os seus subordinados, contra seres demoníacos, contra os demônios. Anjos caídos, ditos então no texto, de potestades e principados, sob a providência permissiva de Deus. Esses anjos caídos, então, eles controlam o mundo da ignorância, do pecado e da tristeza. Regiões celestes aqui refere-se então à região acima da terra, mas abaixo do céu dos redimidos, conforme está indicado em Efésios capítulo 2, versículo 2, ou seja, o império do ar. É com esses com quem nós lutamos. É isso que o apóstolo Paulo está nos exortando, que possamos nos revestir da armadura de Deus, a fim de que possamos lutar contra o diabo e esses inimigos. Versículo 13, olha para a sua Bíblia. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de terem desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Ou seja, tomai toda a armadura de Deus. O apóstolo Paulo ele não está perguntando para você se você quer tomar ou não. Ele está perguntando, olha, quando você quiser equipar, você equipe. Não. É uma ordem, é incisiva. A linguagem é incisiva, é uma ordem. Tomemos da armadura de Deus. Mas para que objetivo? O objetivo está no próprio versículo que fala para que possamos resistir no dia mau. Ou seja, no dia das duras provas, no momento crítico da vida, quando o diabo nos sobrevier. Salmo capítulo 41, versículo 2. Desta forma que possamos então estar preparados em Cristo Jesus. E depois de ter desvencido, permanecer então inabaláveis. Assim, resistir o diabo, manter-se firmes em Cristo Jesus, isto tem um confortante resultado. Qual é o conforto deste versículo? É que o diabo ele fugirá de nós. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Portanto, que possamos estar firmes em Cristo Jesus, permanecendo então inabaláveis, compreendendo que é o Senhor em nós, não com os nossos próprios braços. Versículo 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. O apóstolo Paulo, ele diz as armas que nós devemos lutar. A primeira arma é a verdade. Significa, então, uma sinceridade de mente, comparada, então, como um cinto. Nos tempos antigos, o cinto era uma das partes cruciais ou fundamentais da armadura militar.
A pureza do Evangelho, a pureza da palavra, da mensagem em Cristo Jesus, das boas notícias de Jesus, remove de nossas mentes toda mácula, toda hipocrisia. A segunda verdade, a segunda arma que nós temos aqui neste versículo é a justiça. A justiça ela manifesta o desejo de que ela seja couraça a proteger o nosso tórax. Ele nos intima, o apóstolo nos intima a nos vestirmos com integridade e logo em seguida com uma vida de santidade. Ou seja, precisamos ter uma vida sincera diante de Deus, compreendendo que a pureza do Evangelho remove as nossas mentes de toda hipocrisia, bem como a justiça, tendo uma vida de integridade, uma vida de santidade diante do Senhor, debaixo da palavra do Senhor. Versículo 15. O texto continua dizendo: calçai os pés com a preparação do Evangelho. Como os soldados eles cobriam seus pés contra o frio, calcemos então com o Evangelho, com as boas notícias de Cristo, atentos quanto às propostas que recebemos deste mundo cruel. Jesus ele pacifica a nossa consciência. Mas o que significa então estarmos preparados? Essa preparação é o efeito do Evangelho, a consequência do Evangelho, para que nós nos desvencilhemos, tá? Para que nós possamos então desvencilhar, separar, né? Desfazer desses obstáculos e sejamos então preparados para a batalha da vida. Então, para que possamos nos preparar com a batalha da vida, com as circunstâncias, com o cotidiano da vida, precisamos estar calçados com o Evangelho. A notícia de Cristo Jesus, as boas novas do Senhor, crendo em Cristo Jesus. Versículo 16. Embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Por meio da fé em Cristo expulsamos o diabo. E a palavra de Deus, o inimigo é esmagado. Se a palavra ela é eficaz em nós, mediante a fé em Cristo Jesus, estaremos então preparados, armados, com o qual podereis então apagar todos os dardos inflamados do maligno. A nossa fé em Cristo, ela apaga todos esses dardos do diabo. 1 João, capítulo 5, versículo 4, que diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Mas nós vencemos o mundo em Cristo Jesus. Porque o próprio Cristo Jesus, ele já venceu o mundo. E nós então vencemos o mundo com Cristo Jesus. Quando Cristo ele se deu na cruz do Calvário. Então, por meio de Cristo Jesus, hoje nós vencemos com Ele, para a glória dele. Nossa fé leva-nos a crer que em Jesus temos o perdão dos pecados. Em Jesus nós somos justificados. Somos perdoados em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 17. Versículo 17 continua falando: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8 diz: revestindo-vos da couraça da fé e do amor, tomando como capacete a esperança da salvação. O apóstolo Paulo, nesse versículo, ele diz a esperança da salvação como capacete. A cabeça é protegida pelo melhor capacete que existe, erguida pela esperança em Cristo Jesus. A nós olharmos para o Senhor Jesus, para a salvação que nos é prometida em Cristo. Salvação é capacete quando se torna esperança em Jesus. Bem como o texto continua falando: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Precisamos, então, viver uma vida de leitura da palavra.
compreendendo que a palavra é boca do Senhor, bem como a nossa espada, para que possamos estar preparados. Então nós precisamos estudar, nós precisamos meditar, nós precisamos memorizar, para que quando venhamos a ser interrogados ou alguém tirar alguma dúvida, ou quando alguém quiser compartilhar algo, nós possamos também compartilhar da palavra de Deus, como espada, como boca do Senhor. Então, a palavra ela é boca do Senhor. Então, nós precisamos, então, estudar a palavra do Senhor, a fim de transmitir a verdade na palavra em Cristo Jesus. Então, estudemos, continuemos a estudar a palavra do Senhor. Versículo 18 conclui então dizendo: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Invocar o nome de Deus é o exercício de fé e esperança. Ou seja, nós temos um momento de oração. Precisamos orar em todo o tempo, mas precisamos parar com as nossas atividades, para que possamos então ter um momento de conversa em oração com o Senhor. Paulo nos exorta a perseverar em oração. Mas o que significa isso? Por quanto tempo? Em todo o tempo. Muitas vezes nós procuramos o Senhor somente quando passamos por aflições, agora nesse momento de pandemia. Mas quando nós estamos satisfeitos e alegres, muitas vezes nós não oramos ao Senhor. E o que o apóstolo Paulo está nos exortando é para que possamos orar constantemente, ou seja, continuamente, seja momento alegre ou seja momento de aflição, oremos diante do Senhor. Orar na prosperidade, também orar diante da adversidade. É isso que o apóstolo Paulo nos exorta na sua palavra. Portanto, jovens, os dias maus. Nós estamos vivenciando dias maus. Revestimos, que possamos vestir, que possamos equipar de toda a armadura de Deus. Só com ela conseguimos vencer o diabo e os seus subordinados, visto que a nossa confiança deve estar inteiramente no Senhor, não em nossos braços, não pela nossa força, mas na força do poder do Senhor. E então, desta maneira, o diabo ele fugirá de nós. A pureza do Evangelho, da mensagem de Cristo, remove de nossa mente toda e qualquer mácula e hipocrisia. E o Evangelho, então, ele nos estimula a nós vivermos uma vida de santidade e consagração diante do Senhor. Por fim, uma vez alcançados com graça e misericórdia, que tenhamos uma vida de consagração diante do Senhor. Crendo em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós temos o perdão dos nossos pecados. Desse modo, olhemos para o céu, olhemos para o Senhor Jesus, o qual nos garante a salvação plena e uma vida eterna juntamente com Ele. Continuemos em oração, consagração, constantemente, orando não só pela minha própria vida, mas orar pela minha vida, pela minha família, mas também orar pelos meus irmãos, orar pela igreja, a igreja do Senhor, do povo de Deus. Precisamos orar. Mas não é orar só nesse momento de pandemia, é orar em todo o tempo, tanto em momentos felizes, alegres, bem como nesse momento de aflição. Em todo o tempo, o apóstolo Paulo, por meio da sua palavra, nos exorta a orarmos em todo o tempo. Uma exortação da palavra de Deus para cada um de nós. Amém? Quando nós observamos o livro Amando a Deus no Mundo, o capítulo 11, ele fala sobre os pilares da cosmovisão reformada, mais especificamente sobre a queda. Nós vimos semana passada um primeiro ponto que foi a abrangência do pecado. A abrangência do pecado revela-nos que nós somos manchados. Nós somos manchados pelo pecado em todas as áreas da nossa vida. Em qualquer área da nossa vida nós somos manchados pelo pecado.
Nós também vimos quanto à profundidade do pecado. A profundidade do pecado inclui intenções, motivações, não só o ato pecaminoso, mas o que vem anteriormente, o que precede. Então, é também pecado. O primeiro ponto que eu queria compartilhar com você neste dia é: o pecado é pessoal. O pecado é pessoal. Mas o que significa dizer que o pecado é pessoal? Significa dizer que o pecado é cometido por alguém contra o outro, ou seja, de forma pessoal, contra alguém com outra pessoa. Se a sociedade ela é má, é porque o homem é mau. Não devemos dissociar o mal social do mal pessoal. A pessoalidade do pecado pode parecer óbvia para os nossos dias, para as nossas vidas, mas nós precisamos compreender e enfatizar como cristão, e isso tem que estar bem centrado em nossa mente, a pessoalidade do pecado. Ou seja, muitas vezes nós nos afastamos de uma vida de piedade, uma vida de consagração, colocando a culpa no outro, colocando a culpa no sistema, na corrupção, na organização, e ignoramos o mal do nosso coração. Nós nascemos em pecado, nós temos a natureza pecaminosa. Nós precisamos compreender isso, que existe pecado em nossa natureza, o mal do nosso coração. Reverendo Heber Campos Júnior, ele escreveu um exemplo para tentar deixar um pouco mais claro sobre isso. Quando o brasileiro ele fica cansado da corrupção, do que está vendo, de tanto roubo, de tanto dinheiro sendo direcionado para lugares contrários aonde foram destinados inicialmente. E muitos brasileiros afirmam: o problema é o sistema. Quando se viemos a falar isso, nós estamos errados. O mal é moral. Não se pode negá-lo, não se pode anulá-lo. Do contrário, tiramos responsabilidade moral dos infratores, da culpa, bem como esquecemos de, então, prestigiar os cumpridores da lei, que são a que nós devemos também honrá-los. Cristo, ele punirá todo o mal, mas é importante nós compreendermos que as pessoas serão punidas, pois o pecado, ele é pessoal. A Escritura também, ela mostra outra dimensão ao aspecto pessoal do pecado, quando nos ensina a enxergar que a nossa luta é contra seres demoníacos, contra o diabo e os seus subordinados, por trás dos líderes deste mundo, conforme Efésios capítulo 6, versículo 12. Contra, então, uma cosmovisão naturalista. A Escritura nos ensina a olhar para o conflito das cosmovisões, como nós enxergamos o mundo, para esse conflito como uma batalha espiritual. Fiquemos atentos, então, às cosmovisões em nossa volta. Direcionemos os nossos olhares em uma cosmovisão bíblica reformada, baseada na Escritura Sagrada. O teólogo David Naugli, ele afirma que uma das estratégias do pai da mentira, do diabo, em João capítulo 8, versículo 44, é esconder a verdadeira natureza das coisas através da proliferação de falsidades, a fim de assegurar a cegueira do coração do homem e também a sua perdição espiritual. 2 Coríntios capítulo 4, do versículo 3 ao versículo 4. Substituindo então falsas visões da realidade que dominam o cenário cultural. O controle de Zeitgeist, ou o clima do intelectual em nossa era. O meio eficaz de controlar que adentra no coração de homens e mulheres, moldando e governando seus próprios interesses. Este é o mal, o conhecimento, o intelecto. Naugli está dizendo que
Satanás, ele controla o cenário cultural sob a providência permissiva de Deus, e com isso as tentações específicas do diabo, elas são mais eficazes, ou seja, elas vão exatamente no ponto em que muitas vezes nós cedemos. Então nós devemos estar atentos quanto às ciladas do diabo. Nós devemos ficar atentos àquilo que nós estamos vendo, ouvindo, a cosmovisão de mundo em nossa volta, e nós precisamos estar com os nossos olhares numa visão de mundo baseado na palavra de Deus. Gênesis capítulo 3, nós vimos em detalhes semana passada sobre a queda do homem. E nós observamos então a inversão de mandatos, ou inversão de prioridades e ordens. Nós já vimos sobre isso, que tem-se 3 mandatos: mandato espiritual, mandato social e mandato cultural. Mandato espiritual é o nosso relacionamento com Deus. O mandato social é o nosso relacionamento em família. E o mandato cultural é o nosso relacionamento com a sociedade. Em Gênesis capítulo 3, retrata então o contrário da ordem criacional. Nós observamos em Gênesis capítulo 3, o homem ele deixa sua liderança, escuta a auxiliadora, a qual não se submete ao seu líder, nem domina sobre os animais. Antes, ela dá ouvidos à serpente. Aqui nós temos uma pirâmide invertida. O correto é mandato espiritual, mandato social e mandato cultural. Nessa pirâmide invertida, nós observamos aqui, em Gênesis capítulo 3, primeiramente, a criação, mandato cultural, representado então pela serpente. Aqui é mais ouvida. Depois vem o próximo, o mandato social. E Deus é o menos ouvido da história aqui em Gênesis capítulo 3, o mandato espiritual. Então nós observamos então a pirâmide invertida com as devidas prioridades. Do mesmo modo, Romanos capítulo 1, Deus ele é demonstrado na criação, mas não é reconhecido, homens julgando-se sábios uns com os outros. Eu tenho conhecimento mais do que você. Nós observamos isso muitas das vezes na academia, no cientificismo, nas pesquisas, homens julgando-se sábios que ouvem uns aos outros, voltam-se para a criação e não para o Criador. Como a criação ela é absolutizada em lugar do Criador, a queda ela é retratada como uma idolatria. Só existem 2 tipos de seres: criatura e o Criador. Quando rejeitamos Deus, obrigatoriamente nós reverenciamos a criatura. Romanos capítulo 1, versículo 23, versículo 25. Os autores Walsh e Middleton, no livro A Visão Transformadora, eles consideram que na Bíblia a idolatria não é meramente como pecado entre muitos, mas como a epítome do pecado, ou seja, como uma realidade maior. A idolatria ela resume pecado, destaca então a aversão por Deus, valorização mais do algo criado e obscurecendo então o entendimento das pessoas, dos homens. Salmo capítulo 115, versículo 4 ao versículo 8. Então nós observamos então o primeiro ponto, que é o pecado é pessoal. O segundo ponto que eu queria que você se atentasse é: o pecado é como um parasita. Como assim? Se o pecado é tomar o que pertence a Deus e usar contra ele, então o pecado ele funciona como um parasita. O mal é a distorção do bem e ele não tem existência própria. Walsh e Middleton, eles dizem que o domínio de Satanás ele consiste em tentativas de distorcer
a boa criação de Deus. Ou seja, tenta distorcer a verdade. Como assim? Realizando, então, mentiras. É isso que o diabo ele faz. Realiza mentiras. O pecado ele muda a direção. O autor do livro O Desaparecimento de Deus, Albert Muller, ele faz um alerta para o perigo da pós-modernidade, dizendo que nesse tempo instituições, governo, casamento, família, eles podem ser derretidos, eles podem ceder às maldades deste mundo. A verdade é que os ímpios, as pessoas que ainda não conhecem ao Senhor, eles não conseguem desprender da necessidade de governo, de família. Eles podem ter uma ideia perversa da família, mas eles não conseguem fugir desses arranjos estruturais que fazem parte da ordem criacional do próprio Deus. Herman Doiver, ele foi um holandês, filósofo e professor universitário. Ele disse que o pecado ele não destruiu a função da fé humana, mas o pecado ele desviou do Criador em direção ao algo criado. O pecado ele distorce o nosso olhar, ao invés de atentarmos para o reino de Deus, para a sua justiça, para buscar o Senhor em primeiro lugar. O pecado ele nos direciona para o algo criado pelo homem, para o que é palpável, para os prazeres da carne, para as coisas terrenas, para o dinheiro, para o carro, para a fama, para o sucesso, para o status. É isso que o pecado nos direciona. E nós precisamos compreender que os nossos olhos devem estar nas coisas celestiais, do Senhor, do céu, em Cristo Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 18. A Escritura Sagrada ela apresenta os efeitos noéticos do pecado. A palavra noética, derivada do grego, deriva-se da palavra grega nós, traduzida então como intelecto, mente. Se há um obscurecimento do entendimento, as emoções do homem foram danificadas. Os efeitos noéticos do pecado, os efeitos da mente e do intelecto, são consequências da queda do homem, do seu intelecto. O homem, então, ele foi devastado pela corrupção da natureza humana. Além disso, os nossos corpos morrem devido ao pecado. Nossas mentes são caídas e a capacidade de pensar foi enfraquecida pela queda do homem. Para João Calvino, o problema do autoconhecimento está relacionado aos efeitos noéticos do pecado. Calvino entende que o objetivo do conhecimento não é estar no homem se voltar para a contemplação de si mesmo, com uma finalidade, com uma busca pelas suas próprias virtudes e interesses. Não é isso que Calvino entende. Calvino entende o contrário. O autoconhecimento é o homem ter esclarecimento sobre a sua real condição decaída, sobre a real condição de miséria espiritual, que necessitamos da graça do Senhor. Ao mesmo tempo, do conhecimento a respeito do Criador, do Senhor, a respeito do Deus Todo-Poderoso, do Senhor onisciente, onipresente, que tem todo o poder. Então é isso que João Calvino ele entende, que o autoconhecimento não é para o meu bel prazer, não é para eu me vangloriar, não é para eu pensar em si próprio, mas o autoconhecimento é para eu compreender a miséria espiritual, bem como compreender o conhecimento, ter conhecimento a respeito do Senhor, do Criador. Então nós vimos, primeiro ponto, o pecado ele é pessoal. O pecado funciona como um parasita. E por fim, nós vamos ver agora o mundano e o secular. Neste tópico nós observamos algumas concepções errôneas, legalistas, simplistas do pecado entre os evangélicos. É com frequência
com que uma análise de atividades e posturas que nós observamos uns nos outros, bem como nas nossas vidas, como sendo coisa de crente isso, os crentes podem fazer, o crente não pode fazer. Já vimos esse conceito em capítulos anteriores. Coisas que crente não podem fazer são chamadas de mundanas, devido ao nome mundo como sistema maligno contrário ao Senhor, conforme João capítulo 12, versículo 31. O mundanismo ele não é composto de certas atividades, certos jogos, certas danças, artes. Porém, o mundanismo ele é composto da corrupção, da maldade dessas atividades. Não podemos ter uma visão de dividir coisas ruins de coisas boas para satisfazer, para se fazer o sagrado e o secular. Não podemos fazer essa distinção. Alguns aspectos da cultura são vistos como absurdos, enquanto outros abertos ao uso. Segundo o autor Albert Uthers, autor do livro A Criação Restaurada, ele faz um importante alerta quanto a isso. Ele diz sobre esse dualismo que muitas pessoas entendem, onde vêem atividades como impuras e vê atividades como pura. Então ele faz esse alerta que não tem essa distinção. Um é puro e o outro é impuro. Quando o apóstolo Paulo nos ordena a fazer morrer, Colossenses capítulo 3, versículo 5, a nossa natureza terrena, identificando então em nós prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno, avareza. E semelhante quando ele fala sobre os inimigos da cruz, que apenas se preocupam com as coisas terrenas. Filipenses capítulo 3, versículo 19. Refere-se então à terra corrupta e caída, não à terra que foi declarada muito boa em Gênesis capítulo 1. Dessa forma, Albert Uthers ele diz que essa divisão, esse dualismo é um grande erro. É um grande erro nós atentarmos para essa divisão, pois sugere que não há um mundanismo na igreja, que não há santidade na política, no governo, no jornalismo. Ele define que o que é secular não é pela sua orientação religiosa, obediência ou desobediência às ordenanças de Deus, mas pelo lugar que ocupa em nossas vidas, ou seja, o que tem ocupado em sua mente. Ocupe em sua mente Cristo Jesus. Ocupe em sua mente as coisas celestiais. Ocupe em sua mente o reino de Deus. Vise a glória de Deus. Desta maneira, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses capítulo 1, versículo 21. A dicotomia do sagrado e secular gera o quê? Um distanciamento. Quando nós observamos essa diferenciação de um para o outro, muitas vezes nós não queremos conviver com os não cristãos. Nós não queremos sentar para bater um papo, comer uma pizza, comer um churrasco, jogar um futebol, jogar um vôlei, uma peteca. Por quê? Porque nós fazemos essa diferenciação entre o sagrado e o secular. E aí, com isso, gera um distanciamento do cristão com a cultura, com a apreciação artística, com o engajamento sociopolítico, com a pesquisa científica, consequentemente com a filosofia, com a ciência. Então, nós precisamos quebrar essa barreira, né? Todo esse desentendimento acerca do mundanismo ou secularismo se dá pela falta de compreensão da graça comum. O teólogo Louis Berkhoff, quando escreveu em seu livro intitulado Teologia Sistemática, ele fala sobre essa graça comum. Ele fala sobre a gratia communis. Embora designado geralmente uma graça que é comum à humanidade toda, é também empregada para indicar uma graça que é comum aos eleitos e aos não eleitos, que vivem sob o Evangelho em Cristo, que inclui bênçãos com o chamamento externo do Evangelho. É feito igualmente a ambos os grupos. A doutrina da graça comum nos ensina que Deus ele concede bênçãos aos ímpios quanto aos cristãos.
preserva resquícios da imagem de Deus no descrente, em que o descrente, ele produz o que é belo. Mas notamos também, além da graça comum, tanto para os eleitos do Senhor, quanto para os não eleitos, nós também observamos a graça especial. A graça especial, esta produz o bem-estar para os filhos de Deus. Esta visa favorecer os filhos de Deus. Esta remove a culpa e a penalidade do pecado. Esta graça especial muda a nossa vida interior em Cristo Jesus, em que gradativamente nos purifica da corrupção do pecado pela ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. A graça especial, ela é irresistível. Não conseguimos resistir à graça de Deus em nossas vidas. Significa que pela mudança do coração do homem, torna-o perfeitamente desejoso de aceitar a Cristo, render-se aos pés de Jesus, reconhecê-lo como Senhor e Salvador da nossa vida, e então a prestarmos obediência à vontade de Deus por meio da palavra do Senhor. Por fim, todos pecaram e carecem da glória de Deus. A abrangência do pecado revela-nos que nós somos manchados em todas as áreas. Inclui intenções, motivações, não só o ato pecaminoso. Além disso, notamos também que o pecado, ele é pessoal, cometido por alguém contra o outro. Se o pecado é tomar de Deus, é tomar o que pertence a Deus e usar contra ele próprio, o pecado funciona como um parasita. O mal é distorção do bem, ele não tem existência própria. Por fim, nós observamos alguns conceitos ou concepções sobre legalistas e simplistas do pecado entre os evangélicos. A dicotomia entre o sagrado e o profano, entre o sagrado e o secular, gera então o distanciamento do cristão com a cultura, com a sociedade, com a pesquisa, com a filosofia, com outras pessoas, com as artes. Então, todo esse desentendimento do mundanismo se dá por falta da compreensão da graça comum, a quem o Senhor, ele nos ensina que concede talentos, tanto aos ímpios quanto aos eleitos do Senhor. Então, isso é a graça comum, que Deus, ele preserva resquícios da sua imagem no descrente. E o descrente também produz algo belo, bem como o cristão. Mas notamos também, além da graça comum, a graça especial. A graça especial é destinada unicamente aos eleitos do Senhor, aos filhos de Deus, a mim e a você, jovem, em que o Senhor, ele trabalha em nosso favor. E esta graça é uma graça irresistível. Nós não conseguimos resistir. Nós queremos fazer algo para glorificar o nome de Deus. Nós queremos ser usados pelo Senhor em qualquer lugar, em qualquer época, em qualquer momento. Porque o Espírito Santo de Deus, ele queima em nosso coração, para que possamos olhar, estar atentos à palavra do Senhor, estar atentos ao Senhor Jesus. Então nós não medimos esforços, porque essa graça é irresistível. O Espírito Santo, ele queima em nosso coração a vontade de servir ao Senhor, de servir as pessoas, de amar as pessoas. Então nós precisamos compreender isso. Viver com Cristo é ter uma vida de serviço. Servir um ao outro em amor, se preocupar um com o outro, chorar com os que choram e se alegrar também com os que se alegram. Então o Senhor, ele nos alcança com graça e misericórdia. Então devemos render-se a Cristo para a salvação e obedecermos à vontade de Deus. Por fim, no livro Oração, Experimentando Intimidade com Deus, do autor Timothy Keller, ele descreve que a oração
é o que revigora os eleitos de Deus, pois a relação com o Pai Celestial é feita desde a queda do homem por ela. Antes da queda, Adão se comunicava diretamente com Deus. Entretanto, devido à queda do homem e o pecado como obstáculo para um relacionamento literalmente direto entre o homem e Deus, se tornou impossível. Uma vez que o homem é pecador e Deus ele é santo, e nele não há pecado. Por este fato, o homem hoje ele nutre a sua comunicação com Deus pela oração por meio de Cristo Jesus. Ore, clame ao Senhor, nutra a sua vida no Senhor. Alimente-se na palavra de Deus, bem como numa vida de oração. Que possamos olhar para o Senhor, que possamos ter uma vida de fé em Jesus, uma vida centrada na palavra, olhando para o alto, visando unicamente a glória de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te dê uma ótima semana em Cristo Jesus. Eu vou orar neste momento. Deus, muito obrigado pela tua palavra, que ela é viva, ela é eficaz. Queremos te pedir nesse momento que o Senhor abençoe cada um dos jovens que estão agora me vendo e ouvindo. Que o Senhor fortaleça a fé de cada um deles e que eles compreendam que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Glória ao Senhor, que por meio de Cristo Jesus hoje nós temos salvação eterna com o Senhor. Muito obrigado, Senhor, que Jesus, ele morreu pelos seus filhos. Jesus, ele morreu pelos eleitos do Senhor. E nós só te rendemos graças e louvores. Muito obrigado, Senhor, pela graça especial que nos alcança com graça e misericórdia. Muito obrigado pela salvação em Jesus. Nós só temos a te louvar, render graças e louvores. E queremos te dizer, Pai, continuamente, que o Senhor é o nosso Deus. Nós somos os teus servos. Estamos aqui neste mundo para servir uns aos outros em amor, visando unicamente a tua honra, a tua glória e o teu louvor. Dá uma ótima semana para os teus jovens, para os nossos irmãos em Cristo Jesus. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te fortaleça, que o Senhor revigore o seu ânimo e que você possa participar esta semana do discipulado, tá? Bem como o próximo sábado no nosso Connect. Deus te abençoe, uma ótima semana, até a próxima.